Bom dia! Voltei. Agora nós estamos na aula de ciências, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. A Pro já fez o capítulo 3 com vocês, já retomei várias vezes, expliquei, dei as respostas, né? Corrigimos todas as atividades. Agora eu vou corrigir com vocês as atividades finais do capítulo 2, tá bom? Por quê, Pro? O capítulo 2 nós já fizemos em sala de aula, lá no Colégio Dourado, certo? Nós também já corrigimos essas atividades. A Pro provavelmente não deve ter corrigido o caderno de todos, né? A apostila. Mas essas atividades do capítulo 2 nós já fizemos, nós já estudamos lá. Mas a gente vai dar uma retomada, tá bom? E explicando as atividades finais e respondendo as perguntas para vocês não terem nenhuma dúvida e ficar tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão pegar a apostila na parte de ciências, na página 430. E nós vamos começar a correção das atividades finais. Com exercício 1. Leia a definição da palavra ciclo. Agora é a sua vez. Como você explicaria o que é ciclo? Então, neste caso, nós estamos falando do ciclo, né, da água, por conta do contexto do tema. Então, o ciclo, ele não tem começo e nem fim, né? Ele começa e ele volta e não tem fim. 2. Agora explique por que usamos o termo ciclo da água na natureza. Então, a água, ela também tem um ciclo, né? Porque ela passa por mudanças no seu estado físico. Ela é sólido, líquido, gasoso, certo? Ela evapora, ela condensa, ela precipita. Então, por isso que ela também tem esse ciclo, é chamada de ciclo da água. A atividade 3 era para fazer um desenho, né, sobre o vapor de água, sobre esse estado líquido, sobre o estado gasoso da água. Então, aqui lembra que eu pedi para vocês desenharem ou a água fervendo na panela, ou vocês tomando um banho quente, como que fica, né, o box. Então, esse desenho era um desenho pessoal, cada um ia fazer o seu. 4. Quando olhamos para o céu e vemos nuvens, temos uma evidência de uma etapa do ciclo da água. Assinale a frase que mostra essa etapa. Então, a frase é condensação, pois com o resfriamento, a água que estava no estado gasoso passou para o estado líquido, transformando-se em gotinhas que formam as nuvens. Vamos lá, página 432. 5. Marque a imagem em que está acontecendo o fenômeno da precipitação. Então, vocês vão fazer um X na imagem da chuva, né? Que é o primeiro. 6. Complete as lacunas com as palavras corretas. Então, tem por baixo, sobre, superficial e subterrâneo. Então, o texto fica assim. Acontece o escoamento superficial quando a água da chuva escorre sobre a superfície terrestre em direção a rios e mares. Já o escoamento subterrâneo acontece quando a água atinge os lençóis freáticos e escoa por baixo da superfície terrestre. Exercício 7. Um aluno do 5º ano estava assistindo a um documentário sobre a água no nosso planeta e ouviu a seguinte frase: podemos afirmar que o ciclo da água não aconteceria sem o Sol. Pensando no que você estudou sobre o ciclo da água, explique o papel do Sol nesse ciclo. Então, é que o Sol, ele aquece a água, certo? E aí o que acontece? A água evapora. E aí é onde o ciclo acontece. Então, portanto, sem o calor do Sol, a água não se movimentaria constantemente entre a superfície terrestre, a atmosfera e o subsolo. 8. Uma senhora que voltava da feira, indignada com o preço dos produtos, ouve a seguinte fala no telejornal:
A falta de chuva está fazendo o preço de alimentos disparar e tudo está caro. Entre os alimentos que tiveram maior alta de preço estão a batata, o tomate e a cenoura. A senhora comenta que não entende a falta de chuva, como a falta de chuva pode fazer o preço dos alimentos subir e que isso deve ser tudo mentira. O que você diria a ela para explicar que a alta dos preços, dos alimentos tem relação com a falta de chuvas? Então nós conversamos isso também, Então a chuva ela serve para irrigar, as plantações, fazendo com que a produção, da agricultura tenha um aumento. Se a produção de alimentos diminui porque não tem como eles terem água, consequentemente vai aumentar o gasto, porque eles vão precisar comprar, caminhão-pipa, vão precisar arrumar outros meios de terem água para as plantações, encarecendo o preço delas, Então o agricultor ele vai gastar mais dinheiro, porque ele vai precisar comprar essa água vinda de algum lugar, E aí os vegetais eles também aumentam o preço. 9. Com a falta de chuvas, não somente o abastecimento de produtos agrícolas é afetado, mas também o de produtos de origem animal, como carne, ovos e leite. Explique como isso acontece. Porque os animais se alimentam de vegetais. Se a falta de chuva impede o crescimento dos vegetais, os animais vão o quê? Vão ficar sem comida, Além disso, os animais também precisam de quê? De água para beber, certo? Então, 10. Quando falamos em água potável, estamos falando sobre, aí vai fazer um X na correta. A correta é água própria para o consumo humano. Água potável é aquela que eu posso beber. Vamos virar a página, 434, exercício 11. Uma das causas da falta de água para a população das grandes cidades é a poluição dos rios, lagos, lagoas que abastecem a região. Descreva uma das maneiras do ser humano ajudar a poluir os rios. Então agora não é uma maneira de ajudar a despoluir, é como que eu contribuo para essa poluição. Então eu contribuo quando eu jogo óleo de cozinha suja na pia, porque aí ela desce para o ralo, e do ralo da pia ela vai direto, para o esgoto, e aí cai nos rios. Jogando lixo às margens dos rios, jogando lixo lá na rua na hora que não passa o lixeiro, e vai que vem um temporal e leva esse lixo embora, e aí ele cai dentro dos bueiros, Jogando, tem muita gente que pega o próprio lixo doméstico, o lixo da minha casa, vai lá, mora perto de um rio, vai lá e joga no rio. Isso também contribui para essa poluição, tá? 12. O cartaz a seguir é um incentivo à separação do lixo doméstico para a reciclagem. Marque a alternativa que complete a frase que segue. Separar o lixo é uma prática importante para evitar a poluição das águas, pois, aí vai fazer um X na primeira, pois ajuda a evitar que os resíduos secos e orgânicos cheguem a rios, lagos e mares. Exercício 13. Algumas pessoas ainda acreditam que o lixo produzido em suas casas não contribui para a poluição de água de rios, lagos e oceanos, pois esses reservatórios de água ficam muito longe das suas casas e o lixo produzido nas residências nunca chegaria até eles. Você concorda com esse pensamento? Explique sua maneira de pensar sobre isso. Então essa é uma resposta pessoal. O que a gente pode lembrar é que assim, o lixo, quando ele é levado pelas águas, ele pode ir a quilômetros de distância. Então se eu coloquei o lixo na hora errada, e ele caiu no bueiro, ou ele inundou, alagou, esse lixo vai a quilômetros e, consequentemente, ele vai parar em algum rio, em algum lago. Vamos lá, agora, exercício 14. Crie uma frase para conscientizar as pessoas dos problemas que a poluição da água pode trazer.
Então essa é uma resposta pessoal que vocês têm que criar frases, né? Então quando eu poluo um rio, qual é o problema que acontece? Então vamos criar frases para as pessoas não poluírem o rio. 15. Suponha que um dia você acorde de manhã e veja a seguinte previsão do tempo no jornal. Aí tá ali, né? A previsão 22 graus, precipitação 0, umidade 30. Quais as ações que você tomaria para minimizar o mal-estar que pode ser causado pela umidade do ar prevista? Então, a gente espera que as ações que eu tome sejam eu beber muita água, eu comer muitas frutas, né, ricas em água, usar soro fisiológico no meu nariz, nos olhos, evitar exercícios físicos quando o tempo está muito seco, né, que tem muito sol, usar hidratantes corporais, pendurar toalhas molhadas, né, ou vaporizador nos quartos, evitar usar vassoura, passar sempre um pano úmido na casa, tá? Quando tiver assim esse tempo, essa umidade alta. Então, agora nós terminamos e chegamos aqui no relembrando. O relembrando tem ciclo da água, então implicações, agricultura, obtenção de água potável e saúde. E aí tem o ciclo que ela faz, né, na natureza. Então, transporte, condensação, precipitação, escoamento superficial, escoamento subterrâneo, infiltração e evaporação. E essas atividades nós já corrigimos em sala de aula, tá bom? Nós ainda estávamos no dourado em sala de aula, tá? E agora a gente encerra. Ó, teve uma companhia hoje, né? Ela não tá olhando para nós, ela tá olhando lá para a janela, tá bom? Essa é a Mia, gente, mas ela não tá olhando, né? Mia! Mia! Ah, olha lá, dá tchau para os meus alunos, dá? Fala, tchau, pessoal, tô com saudades. Tá bom, gente? Então, ó, até amanhã e um beijo enorme no coração de vocês.